Há alguns anos, o jornalista Franklin Martins lançou 3 livros sobre as canções aí do quem é que inventou o Brasil, pegando o período do século XX, aí, as canções políticas e tudo. E agora está lançando um sobre as canções do século XIX, que é um trabalho muito mais complicado, que você não tinha indústria fonográfica, não tinha gravação. E é sobre isso que nós vamos conversar aí. Frank, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Como é que você começou quando esse trabalho? Olha, eu comecei esse trabalho em 2016. Eu lancei a trilogia sobre a República em 2015 e quando eu terminei eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Será que a riqueza da música sobre política também tem no período do Império, antes das gravações, da indústria fonográfica, tudo isso? E fui atrás, entende? Então comecei em 2016. Eu visitei, tive acesso, pesquisei fisicamente em cerca de 20 vamos dizer, bibliotecas ou depositários, assim, por exemplo, também em Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal, o Arquivo Distrital do Porto, porque Portugal e Brasil, nessa época, tinham uma troca muito intensa na área musical. E no Brasil eu fui a umas 15, 20 instituições que muitas delas têm um trabalho admirável e pouco conhecido. É um trabalho de garimpar, porque às vezes você, por exemplo, teve música que eu descobri que não existia nem em Portugal nem no Brasil. Eu, um belo dia pela internet, descobri que tinha na Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, uma partitura. Coisas assim. Mas foi um trabalho muito grande. Eu fiz um trabalho físico, fiz uma pesquisa por internet imensa, e isso, a hemeroteca da Biblioteca Nacional é um lugar espetacular para se fazer isso, porque você tem os jornais, não todos, mas tem grande parte dos jornais brasileiros, não só os jornais diários, mas também jornais culturais, musicais, etc., da época do Império, e uma boa parte deles está lá. E com ferramenta de reconhecimento de caracteres, entende? Então, permitiu uma pesquisa, você achar paródias. Então, a pesquisa foi uma pesquisa de um trabalho imenso, um prazer também muito grande. Eu levantei quase 300 músicas. Nossa! Sobre esse período, eu fiquei impressionado. Das quais umas 50 eu não consegui nem partitura, nem indicação de música. Mas eu acredito que seja possível no futuro, com base na letra, que outras pessoas consigam. Ficaram assim 240 músicas, das quais 100, mais ou menos, 100 e pouquinho, 105, já tinham sido gravadas, seja a partir de pessoas no Brasil, posteriormente, etc., cantores, cantoras, etc. e tal, seja também porque muitas dessas músicas foram gravadas pelas Casa Edison no início do seu funcionamento, umas 20 músicas, geralmente sobre a questão da escravidão, entende? E também uma parte houve pesquisadores que gravaram isso, entende? Em depoimentos com ex-escravos, tudo isso, quer dizer, conseguiram formar um pacote muito grande. Mas umas 130 e poucas músicas tiveram que ser gravadas. Pela primeira vez, eu agradeço ao João Nabuco, ao músico que me ajudou nisso, e a outras pessoas que me ajudaram também. O acervo do Jacó do Bandolim, você chegou a pesquisar, não? Quer ver, mas o Jacó do Bandolim não tem grande coisa sobre essa época, não, entende? Quer dizer, ele pega mais a música nordestina. Não, e tem que entender o seguinte, música que for só instrumental não entrou na pesquisa. Eu colhi música só instrumental, sobre a revolta do Vintém, sobre a revolta do Quebra-Quilos, sobre a revolta da Armada, porque o livro entra no comecinho também esse volume entra no comecinho da República, antes da indústria fonográfica, que é um período intenso, tumultuado, tem muita música e nunca tinha sido gravada. Olha só, rapaz. O encilhamento, tudo, o Almirante Negro entrou aí tudo. Mas o Almirante Negro foi gravado, pelo menos, entende? Quer dizer, o Almirante Negro você tem, que eu botei no outro livro, Os Reclamantes, entende? É sobre a revolta da Chibata, mas eu estava me referindo à revolta da Armada, a revolta da Marinha contra Floriano. Você tem umas 4 ou 5 músicas, lá vai tiro, lá vai ameixa, se abaixa, tudo, mas são todas instrumentais. Eu registro que elas foram feitas, mas ela não entra na pesquisa porque eu estava debruçado nas canções. Entende? Agora, o Fred, todas tinham autores e tudo, ou surgiam aí das cantigas populares? Olha, isso é uma coisa muito interessante. O
O Araújo de Porto Alegre foi um grande intelectual da época do Império. Ele dizia o seguinte, tem uma música dele, inclusive, que ele diz o seguinte: nós vivemos em duas cuias, numa vivem os poderosos, na outra vivem os tapuias. Essa música, inclusive, está foi coletada também. Quer dizer, o que ele quer dizer? Havia muito pouca troca, num primeiro momento. Quer dizer, mas com o tempo vai tendo troca. Eu acho que uma coisa que é impressionante é o seguinte: nós não tínhamos nenhuma. Eu costumo dizer o seguinte: toda cidade do Brasil devia ter uma estátua do Napoleão Bonaparte, porque foi Napoleão Bonaparte que permitiu, com a invasão de Portugal, que com a vinda da família real, o Brasil passasse a ter imprensa no Brasil, jornais no Brasil, faculdades no Brasil, que antes era tudo proibido. Quando isso vem, isso faz, evidentemente, isso transforma profundamente a colônia que passa a ser sede do Império. Então tem um processo que aos poucos vai criando e que vai desembocar na independência. Em 21 você já tem jornais de oposição, você já tem imprensa que não pede licença ao imperador, ou pede e às vezes ele dá, às vezes não dá. Então você tem um processo de criação muito grande nesse movimento. Então o livro começa em 1822. Uma coisa interessante é que tanto Pedro II, Pedro I, fez o hino da independência, já podeis da pátria, filhos, respondendo a mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil, já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Cabra gente brasileira do gentio de Guiné, que deixou as 5 chagas pelos ramos de café, que deixou as 5 chagas pelos ramos de café. Ou seja, fez política com música, Sim. como Zé Bonifácio, entende? Escreveu as canções báquicas em 1825, quando estava exilado na França, onde ele critica o imperador e critica os portugueses no Brasil, e os marotos, ou pés de chumbo, como eram chamados os portugueses que controlavam aí o esquema de Pedro I, mesmo depois da independência. Quer dizer, e ele usa uma música da Revolução Liberal Constitucionalista da Espanha. Entende? E Zé Bonifácio de Andrade Silva? Zé Bonifácio. Olha só! Canções básicas, não, isso é desconhecido, mas está lá no livro, é para ser cantado com a música de tal. E é curioso, Narciso, que essa música, o governo liberal durou muito pouco na Espanha, 3, 4 anos só, deixou de ser o hino da Espanha, mas voltou a ser o hino da República Espanhola em 29. Então a música que o Zé Bonifácio usou é a música da Segunda República Espanhola. Você vê como o mundo da música e da política dá volta. Olha só! Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor. Imbródio festivo, 1000 copos retinam, que a nós não nos minam remorsos cruéis. Em júbilo vivo juremos constantes de ser como dantes a pátria fiéis. Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor.
Consórcios amados, se a pátria afligida por nós clama e lida, pois longe nos vê. Jamais humilhados ao vil despotismo, no seio do abismo fiquemos em pé. Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor. Gritemos unidos em santa amizade, salve a liberdade e viva o Brasil. Se cessem os gemidos que a pátria adorada veremos vingada do bando servil. Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor. A nau combatida da tormenta dura, furores a atura do rápido mar. Já quase sumida, ressurge boiando, lá vai velejando, sem mais sossobrar. Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor. Bem prestes, amigos, verei vossos lares, tão tristes azares jamais voltarão. Os vis inimigos só colhem vergonha e negra peçonha destilam em vão. Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor. Se a pátria nos ama, amá-la sabemos, por ela estivemos o sangue a verter. Se a pátria nos chama, iremos contentes, com peitos ardentes, por ela morrer. Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor. Patrícios honrados aos ternos meus braços, em mútuos abraços, univos correi. Com os copos alçados de novo juremos que amigos seremos, já bebo e bebei. Abaco, brindemos, brindemos a amor, embora aos corcundas se dobre o furor. A Vênus fagueira, abaco risonho, ninguém por bisonho se esqueça de brindar. Moafa ligeira, tomemos agora, amigos vão fora, tristeza e pesar. As duas principais figuras produziram músicas. Por quê? Porque o Brasil era uma sociedade basicamente calcada na transmissão oral. Tá. Ninguém sabia ler no Brasil. Olha, em 1872, apenas 19%, agora estou na dúvida se é 17% ou 19% dos brasileiros sabiam ler. Entre os escravizados, nessa época, 72, já é uma época que estava tudo muito melhor. 1 em cada 1000 escravos sabia ler. Entende? Então, é uma coisa complicada. Esse processo, entende, de transição, ele tem uma coisa muito forte que é a da cultura oral. E isso eu acho uma coisa extraordinária, porque é o seguinte, nos países da Europa, a transição da cultura oral para a cultura escrita e para a indústria cultural levou 300, 400 anos. Em alguns países da América, Bolívia, Peru, México, que tinham imprensa e universidade, ela levou em uns 100 e poucos anos. No Brasil, isso aconteceu em 40, 50 anos. Você vai de uma coisa da transmissão oral para uma indústria cultural pujante, quando vem o ciclo do café a partir de 1840 e quando vem o fim do tráfico negreiro para valer em 1850. Entende? Aí o dinheiro sobe. E aí o Brasil vive o que se chamou na época a Era dos Progressos. A Era dos Progressos, então, você passou a ter música, você passou a ter teatro, não é que você já tinha, mas era tudo mais fraco. Para a gente ter uma ideia, a primeira partitura impressa no Brasil é em 1834. A primeira peça de autor brasileiro encenada no Brasil é de 1838. 1838.
entende? São duas, a da Inquisição e também a do Martins Pena. Então, o primeiro livro de autor nacional impresso no Brasil é 1843. Quer dizer, aí é que começa um processo que vai coincidir com o fim do tráfico negreiro em 1850, o ciclo do café, no Brasil entra muito dinheiro, quer dizer, então você tem tudo isso acontecendo, e aí, nessa era dos progressos, é que começa a haver uma indústria cultural, de fato, em torno, basicamente, do teatro musicado. Entende? Seja vamos dizer, nos círculos cavalinho ou companhias equestres, como se chamava, seja nos teatrinhos de bairro, seja nas feiras, e seja também em alguns teatros que começam a ter, e quando dá 1850 e pouco, isso começa a ter uma ebulição muito grande, quando chegam, basicamente, no Brasil, você começa a ter as primeiras óperas leves, as operetas, entende? Quer dizer, que não eram óperas líricas e tal, eram comédias, etc., com música. Isso aí vai progredindo até os anos, até a década de 20, aí, que é o auge do teatro revista. Entende? Então, é um processo muito rico. Então, você começa a ter uma produção muito grande. Eu fiquei especialmente impressionado com alguma coisa. Primeiro, a enorme quantidade de músicas sobre a escravidão. Olha só, então não era só poesia. Produzidas ou por escravos, ou por ex-escravos, ou por descendentes de escravos. As pessoas, às vezes, não se dão conta que é o seguinte: o primeiro grande editor do Brasil era um filho de escravo, Paulo Brito. Entende? O primeiro grande maestro no Brasil era um filho de escravo. O primeiro livro que sai no Brasil de autor brasileiro, entende, é de um filho de escravo. Dizer, eles já eram livres, entende? Mas eles tinham acabado com a relação com a escravidão. Não, eles tinham relações intensas. E aquilo vinha... Então, é um processo onde a inteligência do Brasil, a intelectualidade do Brasil, tinha uma profunda influência do escravo. Para não falar em Machado de Assis, um pouco mais tarde. Entende? Você chegou a levantar a obra dele com Napoleão... Arthur Napoleão, não? Quem? Arthur Napoleão foi um português. Sim, claro. O Arthur Napoleão, ele tem inclusive uma impressora de partituras, etc. Quer dizer, ele produz muita coisa nessa época, entende? Quer dizer, é uma das grandes... Então, você tem um ciclo, que é o ciclo do Pai João, que é uma coisa seminal, entende? Quer dizer, que basicamente um lundu, que não se sabe a época exatamente. Meu palpite é que ele é ali de 1830, 1840, mas a primeira partitura dele que se conhece é de 50 e pouco, cantado em língua de preto, que era como se chamava o português, falado pelos escravos que tinham 15, 20, 25 anos no Brasil, ainda falavam com palavras em idiomas africanos, ainda misturavam coisas, tinha erros de concordância, mas dominavam a língua do jeito deles. Entende? Quer dizer, então, esse processo, o Pai João, esse ciclo do Pai João, essa história de que o Pai João, no Brasil, era um submisso, como se fosse o Pai Tomás dos Estados Unidos, claro que não é verdade. Entende? Não é que ele é um revolucionário, mas ele o tempo todo está questionando os valores dos brancos, dos senhores, etc. Ele diz o seguinte: eu lá na África, eu era rei, aqui eu sou entregador de correspondência. Entende? Ele diz o seguinte, de uma forma muito arguta, ele diz: o preto, quando fruta, né, que era a linguagem de preto, fruta com razão, porque precisava comer. E o branco, quando fruta patacão, fruta dinheiro. E ele dizia: e o preto, quando fruta, vai para a casa de correção, ou seja, vai para a prisão. E o branco, quando fruta, vira senhor barão. E se ele acaba virando visconde. Entende? Ou seja, isso, você pode dizer, pode ter sido um branco que falou, pode ter sido um negro livre, mas isso mostra como havia um questionamento muito forte. E isso não é um Pai João, não. São as 6 músicas do Pai João, fora as da Mãe Maria, da Mãe Catarina, de tudo isso que é o questionamento à escravidão. Então, isso é muito interessante, a resistência que tem contra o racismo, contra, especialmente as mulheres questionando porque elas não eram consideradas, vamos dizer, possíveis de serem esposas ou não eram compradas, entende? Elas eram abusadas apenas. Então, como é que elas questionam? Então, tem umas 30 e poucas músicas assim. Depois você tem umas 30 músicas também,
do período da abolição, da campanha abolicionista, desde 1800, final da década de 50 até a abolição, tem coisas extraordinárias. Muitas são paródias, seja paródias de músicas líricas, seja paródias folclóricas. Quer dizer, não necessariamente se compunha a música na época, justamente da tradição oral, se fazia muita paródia. Se pegava uma música que estava no domínio, vamos dizer, da sociedade, já rolando, e se fazia uma letra para aquilo. A pesquisa foi muito longe também na análise dos cancioneiros, seja dos jornais que publicavam músicas, seja dos livros que começaram a aparecer ali em 1860, 1870, e que recuperaram grande parte do que existia para trás. E alguns cancioneiros, isso já no final do século XIX, eles começam a trazer as partituras, ou micropartituras. Então, muitas de músicas para trás, então, o que permitiu recuperar. Então, é uma pesquisa muito trabalhosa, muito rica. E uma coisa que eu queria assinalar é o seguinte, Nassif. A academia no Brasil, especificamente a universidade no Brasil, nos últimos 30 anos, tem feito um trabalho extraordinário. Entende? Quer dizer, ela vem, e acho que isso tem a ver com as mudanças que o Brasil viveu nessas últimas décadas, entende? Então, ela passou a pesquisar, antes não se pesquisava muito isso. Então ela tinha o Regis Duprá, que fez um bom trabalho lá, mas era isolado. Né? Tinha grandes intelectuais que fizeram, mas você não tinha, vamos dizer, uma coisa, de certa forma, maciça dentro da universidade. Você tem grandes professores, a garotada correndo atrás, etc. Então, você tem surpresas. Vou citar uma para você, que eu acho que simboliza muito disso tudo que eu estou falando. Todos nós já cantamos, todos nós já ouvimos, todos nós já brincamos a música Escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa da beleza. Onde veio Escravo de Jó? É do Jó da Bíblia, aquele que tudo tinha, tudo perdeu e tudo recuperou, sempre tendo a fé em Cristo. Ela veio de Urna, onde é a Jordânia hoje em dia. É muito estranho. Bom, a etnolinguista da Universidade Federal da Bahia, Ieda Pessoa de Castro, ela matou a charada. Ela diz, escravo de Jó não tem nada a ver com Jó. Nas línguas bantas, as línguas bantas são as línguas que dominam a África, vamos dizer, Central e África Austral. Entende? Abaixo de Camarões até a África do Sul, basicamente, dos dois lados, seja no Índico, seja no Atlântico. Nas línguas bantas, existe a palavra Inzó ou Injó. Varia, por exemplo, em Angola se fala Inzó. É um N anasalado muito suave. Na prática, quando chega no Brasil, Inzó vira Zó. Em Moçambique, Injó. Quando chega no Brasil, vira Jó. Ou seja, o que é Inzó ou Inzó? Ou Injó? O que é? É casa. Então, os escravos de Jó são os escravos domésticos, os escravos caseiros. Eles não têm nada a ver com Ur ou com o personagem da Bíblia, entende? Eu acho extraordinário. Entende? Fantástico. Frank, você falou aí no Lundu, a maior parte das músicas eram as músicas de salão aí que... Você tinha de tudo. O Lundu era uma música de salão, entende? Vamos ter claro. Apesar de ele ter esse nome, ele era uma música cantada nas ruas, mas ele era uma música de salão. A modinha era uma música também de salão. Entende? Mas, aos poucos, aquele negócio que cada um estava na sua cuia, a partir de 1830 ou 1840, vai diminuindo e as cuias vão conversando entre si. E o Lundu passa a ter uma influência muito grande, e a modinha também, uma influência muito grande da cultura negra. Além disso, você vai ter outras coisas, que vem mais tarde, ou pelo menos que se coletou mais tarde, que são os batuques, que são os jongos, que são os calangos. Isso era cantado pelos escravos dentro da favela, da senzala, entende? E nas festas, etc. E muitos deles, eles dizem, se o senhor vier aqui, vai entrar no pau, porque nós não deixamos ele chegar. Eles cantavam isso longe do senhor. Então, quando pega essas músicas, existe sempre uma crítica ao senhor de escravo, o deboche, mais ou menos dizendo esse cara não vale nada. Tanto que existe um jongo recolhido por um pesquisador americano na região de Vassouras, Stein, que foi fazer uma tese sobre economia na região de Vassoura, a lavoura cafeeira, e ficou maravilhado com a cultura da região. E uma dessas músicas diz o seguinte, com tanto mato, com tanta árvore aqui em volta,
o coronel é Imbaúba. Imbaúba é uma árvore que é bonita por fora e podre por dentro. Esse coronel não vale nada, a gente só finge que conversa com ele. Entende? Com tanto pau no mato, a Imbaúba é coroné. A Imbaúba é coroné. Com tanto pau no mato, a Imbaúba é coroné. A Imbaúba é coroné. Com tanto pau no mato, a Imbaúba é coroné. A Imbaúba é coroné. Então, é uma coisa de uma riqueza muito grande, mas tudo isso, ele vai num crescendo, etc., e chega mais ou menos ali na década de 60, mais ou menos, final da década de 50, começo da década de 60, ou seja, já na era dos progressos, mas começando a Guerra do Paraguai, que aos poucos vai produzir um enorme desânimo na sociedade. Esse processo vai criar uma situação, entende, onde a música vai começar a jogar, vai ser a forma de expressão crescente, entende, de uma distância em relação ao Império, uma distância em relação aos senhores de escravo, e isso invadindo a imprensa semanal, a imprensa muitas vezes diária, começam a aparecer grandes cartunistas também. Então, esse processo, essa riqueza que você tem dessa troca, ela vai criar uma ebulição muito grande, e quando vem a Guerra do Paraguai, foram coletadas cerca de quase 40 músicas sobre a Guerra do Paraguai. Foi impressionante. Quase impressionante. Tem algumas músicas coletadas no Paraguai, entende? E algumas músicas coletadas na Argentina, mas que defendiam o ponto de vista do Paraguai, entende? Ou seja, contra a Tríplice Aliança. Llora, llora, Urutaú. En idioma guaraní, una joven paraguaya, piernas endechas, ensaya, cantando en el arpa así. En idioma guaraní. Llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay, donde nací como tú. Llora, llora, Urutaú. En el dulce Lambaré, feliz era en mi cabaña. Vino la guerra y su saña, no ha dejado nada en pie. En el dulce Lambaré, padre, madre, hermanos hay, todo en el mundo he perdido, en mi corazón partido, solo amargas penas hay. Padre, madre, hermanos hay. Entende? São músicas belíssimas, belíssimas, que nós nunca ouvimos no Brasil. Entende? Uma coisa que chama muita atenção aí, quando você pega o samba, ou pega a música do povão, são as músicas que celebram muito a nação, apesar de eles serem órfãos de Estado, órfãos. Nessa música dos negros do século XIX, eles já viam o Brasil como a sua nação, ou eles eram... Eles se sentiam excluídos da nação o tempo todo. Excluídos mesmo. Agora, vamos lembrar uma coisa, a maioria do exército brasileiro que lutou no Paraguai era composto de negros. Isso. Leandro Gómez cae en Paysandú, todo un pueblo en armas cae con él, pero incuban más traición aún los esclavos del imperio inglés y otro genocidio como aquel sobre el noble pueblo guaraní. Llevan en su triple alianza cruel Flores, Mitre y Pedro en el Brasil. Quieren mutilar al Paraguay, que a sus hombres dio emancipación. Estado protector que es ejemplar, forjando con trabajo una nación. Hay que destruirlo sin piedad,
ruge el capital expoliador y en el nombre de la libertad va sembrando el crimen y el terror. E isso é uma das coisas. Existe uma charge do Ângelo Agostini, que está no livro, inclusive, que eu considero uma coisa maravilhosa. É um soldado negro, suboficial negro, que volta do Paraguai, cheio de medalhas, chega na fazenda onde trabalhava a mãe dele, ela está sendo açoitada. A charge é isso. Então, ele mostrava. Quem ganhou a Guerra do Paraguai, continua a família dele a ser escrava no Brasil. Entende? Mas isso já era um sintoma, repara só, de que você passa até, a partir de 1870, uma ebulição. Eu costumo dizer, o Império entra numa agonia lenta e gradual. Não é à toa que Pedro II, dos 19 anos restantes, ele passou quase 4 anos fora do Brasil viajando. Ele não tinha mais saco. Ele era o Pedro Banana. Ele não tinha mais saco de lidar com as coisas. E isso é um processo que a música colhe muito, porque, como eu ia dizendo lá atrás, a partir de 1850, mas principalmente a partir de 1865, o teatro ligeiro, o teatro musicado ligeiro, toma conta do Rio de Janeiro. Entende? No primeiro, ele toma no Alcazar Lyrique, entende? Quer dizer, é uma cópia de um cabaré francês, que era, os caretas diziam, é o cúmulo da licenciosidade, mas a maioria, mesmo das pessoas que tinham dinheiro, ia para lá se divertir, mudou a vida noturna do Rio. O Rio dormia cedo, passou uma parte a dormir tarde. E ele trouxe para o Brasil, a cançoneta, que se transformou num gênero muito importante até 1910, por aí, entende? Ou seja, de 1860, 70 até 1910, e trouxe o teatro musicado ligeiro, que dialogou com o que já existia nos circos de cavalinho, nas companhias equestres, o que existia nas feiras, que era um teatro que, mais do que uma história, era um monte de esquetes, brincando uma coisa com a outra, entende? Quer dizer, era uma coisa mais alegre. Casou-se com coisas. E isso, aos poucos, foi desembocar, aí já um pouco mais tarde, no teatro de revista, em 1880. Entende? E o grande nome, já antes do teatro de revista, é o Arthur Azevedo, entende? Quer dizer, que faz coisas extraordinárias, entende? Quer dizer, que faz coisas extraordinárias. Ele não foi só no teatro revista, ele já veio antes, justamente nas comédias ligeiras. Ele pegava, no início, quase que traduzia o que vinha da França, botava uns personagens brasileiros, botava umas músicas brasileiras e tal, mas aos poucos ele foi fazendo tudo nacional. E ele fez a Princesa dos Cajueiros, onde ele bota Pedro II no palco. Era o rei Dom Caju. Pedro II no palco cantando que aqui nesse país, todo mundo é monarquista, etc. O nome dele era Dom Caju, uma referência indireta a Pedro II, porque Pedro II era prognato, ele tinha o queixo ligeiramente e com a castanha do caju, entende? Então, foi a sacanagem que o Arthur Azevedo, que era um gênio, que era um... Sim, sim. Começa aí, a partir de 1880, o teatro de revista toma conta do Rio de Janeiro e, aos poucos, começa em São Paulo, começa na Bahia, começa no Pará, começa no Rio Grande. Aliás, o dia que você quiser fazer uma pesquisa sobre teatro de revista, quando começou o negócio de blogs, eu tinha um portal, tenho ainda, está funcionando, está meio desativado, mas portal Luiz Nassif, e um pessoal do Rio de Janeiro, inclusive um descendente de um dos grandes autores lá dos anos 20, eles montaram uma pesquisa em grupo aí, monumental sobre teatro de revista. O Ivan Lessa era um frequentador assíduo aí para pegar informações, que é uma era também central aí na... Agora, o teatro de revista é o eixo da formação da indústria cultural no Brasil, com dinheiro. Tá. E isso vai desembocar depois na indústria fonográfica, que, por sua vez, isso aqui, olha que coisa interessante. Em 1910, o Brasil já era o terceiro país que mais gravava discos por ano. Tá brincando, rapaz? Sério? Depois dos Estados Unidos e da França, acho que na frente da Inglaterra. Não, está no livro, mas era o terceiro. Olha só. 50 anos antes, nós não tínhamos indústria cultural.
50, 60 anos antes, não tinha indústria cultural. E passou a ter uma das principais indústrias culturais, porque a música era o mais importante. Logo, nesses países, o cinema virou o mais importante. Mas, nessa época, ainda era a música via teatro. É isso que tem que entender, é uma combinação. Agora, você fala dessa separação, as bolhas que havia lá entre o pessoal erudito, o pessoal popular. Tem a Semana de 22, que faz o casamento, o Vila Lobos antes também, mas quando que começa essa miscigenação musical aí? Eu acho que a miscigenação, o quê que você falou? Musical. A musical? Não, eu acho que essa miscigenação começa justamente com 1860, por aí, entende? Começa a juntar 1850, 60, ou seja, deixam de viver em duas cuias, começam a trocar. E isso é a indústria cultural que permite fazer. Você tem muita paródia naquela época. Muitas das paródias eram músicas cantadas com base em músicas líricas, entende? Tem músicas do Verdi que são utilizadas, do Boccaccio que são utilizadas, músicas de uma porção de gente. Nós todos já ouvimos, Garibaldi foi à missa no Cavalo Sem Espora, o Cavalo de Ampulha. Isso é uma paródia de uma música do São Gonçalo do Amarante, de Portugal, que é exatamente, ele vem no cavalo, dá um pique, ou seja, você tinha todo esse processo, entende? Quer dizer, então, você começa a ter uma fusão, mas o que tem de mais importante é o que está vindo de baixo, porque isso é que tinha dado força. Eu costumo dizer o seguinte, a produção popular chegou mais forte na erudita no Brasil do que a erudita no popular. Por causa justamente do fato de que esse período foi muito curto. Então, ela era muito forte e ela chegou com força. Quando eu falo popular, não estou dizendo só dos escravos, não. Também do povão nas ruas, etc. Entende? É uma coisa muito, muito forte. Isso você tem. Você tem no Ceará, entende? O Raimundo Cotoco fazendo coisas espetaculares. Você tem isso em Pernambuco. Você tem na Bahia uma produção musical espetacular. No Rio de Janeiro. São Paulo fica um pouco mais para trás, porque São Paulo só foi começar a crescer muito finalzinho do século XIX. Finalzinho do século XIX. A cidade de São Paulo não tinha um grande peso, nem populacional. Entende? Mas isso tudo que eu estou falando coincide, Narciso, os anos de 1870 a 1890, ou seja, esses 20 anos, com uma explosão de urbanização no Brasil. É uma coisa impressionante, como as cidades crescem, se multiplicam, e isso vale para São Paulo, vale para o Rio de Janeiro, vale para todas as outras grandes cidades do Brasil. Bom, São Paulo, quando entra aí, entra a música caipira, o Capitão Furtado, aí o pessoal... Aí já é o século XX, começo do século XX. Já é o século XX, já. A música caipira mesmo, caracterizada, é século XX mesmo. É século XX, tem algumas coisas, mas a música caipira, com o peso que ela vai ter, ela é algo que aparece basicamente no Brasil na década de 1920. 1920. Né? Quer dizer, que acho que tem a ver com o modernismo, inclusive, entende? Quer dizer, você sabe que eu estou... Sabe que há 40 anos eu procuro um autor fantástico, que era desse período, que ele era conhecido como Zé Ratão. Ele tocou com o Capitão Furtado e tudo. Aí ele tinha... O pessoal de Poços cantava as músicas. Ele tinha duas fantásticas. As únicas pessoas que se lembravam dele, mas lembravam por conta do apelido aí, que era o Baden Powell, uma vez que eu perguntei, e o Nelson Gonçalves. Mas ele deixou duas músicas que são duas joias aí, era da região de Jaú e tudo. Outro dia eu ouvi, eu estava em Guaranésia, cantei uma das músicas que eu conhecia, e falaram, não, mas isso aí foi gravado não sei aonde. Daí eu fui ver a gravação, é que o meu tio, antes de morrer, ele gravou uma fita cassete com as músicas que eles cantavam, e essa fita correu. Tanto que é uma dupla muito boa que gravou a música, mas não tem o autor, porque meu tio também não sabia, só sabia que era Zé Ratão. Isso era muito comum na época. Às vezes, a maioria das músicas, a maioria não sei, mas um grande número das músicas recolhidas, você não sabe o autor. Entende? Ou você sabe o autor da música e não sabe o autor da letra, entende? Porque, ou seja, você não tinha um sistema organizado, era um processo muito acelerado de formação dessa indústria cultural, entende? Que só vai ganhar contornos mais claros, etc., a partir de 1870 a 1880. Os primeiros 15, 20 anos é um tumulto só, um tumulto altamente positivo, mas é um tumulto. Tem que entender isso. Mas nem o Tinhorão investigou esse universo? Eu não ouvi falar. Eu, por exemplo, nessa minha pesquisa, eu descobri um amigo meu, quando eu
fiz a trilogia sobre a República. Ele disse, pô, Frank, não tem nenhuma música sobre a greve de 17. Eu disse, é verdade, a explicação é porque São Paulo, na década de 1910, não existia para a indústria fonográfica. Ela só começou a existir na década de 1920. Agora, no meio dessas coisas, eu descobri uma partitura escrita por um tenente da brigada, da Força Pública, entende? Uma partitura, o Soldado e a Greve, uma música maravilhosa. Não está no meu trabalho, mas é maravilhosa a música. A greve é uma mulher, e ela fica debochando do soldado, dizendo que ele não vale nada, e o soldado dizendo, não é bem assim, etc. E isso foi um teatro de revista, uma revista de acontecimento, feita em São Paulo, ali em 1918, eu acho. Assim. Aliás, outro universo para ser pesquisado aí é o das bandas marciais, dos dobrados e tudo, que estão na base aí do choro, Claro. Frank, obrigado aí pela entrevista e parabéns pelo trabalho, hein, rapaz? Estou louco para ler o livro aí. Você está fazendo que nem você fez com a primeira trilogia lá, de colocar arquivos musicados na internet, não? Tá. Já está na internet, no mesmo site, quem foi que inventou o Brasil.com. Tá. E agora já tem o volume 0. Antes você tinha 1, 2, 3. Pode escutar todas as músicas que estão no livro, já pode escutar hoje. Você sair daqui, pode escutar lá. Então, maravilha, maravilha. Tá lá. Pô, parabéns pelo trabalho aí, bichão. Valeu, então. Um abraço, Francisco. Tchau. Um abraço.